O senhor falou um pouco antes do Lula, que quando eu lhe perguntei se ele tinha lhe feito alguma confidência, que era uma brincadeira só, o senhor deu a entender que mesmo vocês da imprensa não entendem direito, não conhecem direito o Lula. Qual é esse Lula que a gente não conhece e que talvez o senhor, pelo fato de ter frequentado o círculo dele durante um tempo, talvez tenha algumas pistas que nos faltem? Não, eu não frequentei círculo nenhum. Eu não sou íntimo do poder, absolutamente. Para dizer a vocês, sem nenhuma arrogância, quando Luiza Erundina se elegeu prefeita de São Paulo, eu estava no meu escritório, no SEBRAP, e ela ligou para mim, pessoalmente, e me convidou para ser secretário de planejamento dela. Eu recusei no ato. Disse, não, eu não aceito, eu não sirvo a nenhum governo. E indiquei Paulo Singer, que foi ser secretário de planejamento dela. Não sei se foi por minha indicação, ou ela já tinha na cabeça. De modo que eu não quero nada com o poder e estou sempre contra ele. Eu sou espanhol. Mas me fale desse Lula que o senhor disse que a gente talvez não conheça direito. Eu não tenho segredo especial nenhum, porque eu nunca fui... Não, mas o senhor deve ter uma observação, pelo menos, mais... Eu nunca frequentei círculos íntimos de ninguém. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Já imaginava. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. O Lula é um oportunista que a sociedade brasileira e eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável, porque nós fizemos de conta que um operário é igual à classe. Como Marx disse há 150 anos, que a libertação da classe operária só será obra da própria classe operária, nós confundimos as duas coisas. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Mas ele saiu com altos índices de aprovação, professor. É que o senhor... E daí? Mas Titio Adolfo também tinha altos índices de aprovação. Mas, professor, anos 30. voltando para trás, era um metalúrgico, um líder operário, liderou greves importantes no final dos anos 70. Não liderou nada. Mas como, professor? Não, isso é a história, a lenda que se construiu. Se você, Mário, que é jornalista e que tem responsabilidades, vá rever os jornais da época, quem liderava as passeatas era Ulisses Guimarães, para garantir que a polícia não atuasse contra os grevistas. Mas havia assembleias enormes na Vila Euclides, parou São Bernardo, as montadoras pararam, e era a palavra do Lula. Havia. Então eu estou dizendo, havia uma liderança ali, operária, importante. O senhor está dizendo que não, é um homem sem caráter que estava fazendo aquilo por quem? Então? Eu acho ele sem caráter. E é preciso fazer outra correção na história brasileira. Na verdade, os sindicalistas não tinham posição política nenhuma. Foi o movimento democrático brasileiro, não o MDB, estou dizendo, o conjunto da sociedade brasileira, que lutava por uma nova democracia, que levou os sindicalistas para a esquerda. Nenhum deles era de esquerda. Mas eles... Perdão, mas eles construíram um partido. Construíram. Um partido que no começo tinha uma feição de classe. Construíram uma central sindical. Claro. Isso tudo está no ideário da esquerda, imagino, não? Tá. Então como é que o senhor pode dizer que aquilo que eles foram para a esquerda pelo movimento... Eu estou dizendo que os sindicalistas foram para a esquerda empurrados pelo movimento da sociedade. Se dependesse deles exclusivamente, não haveria movimento de esquerda no Brasil.
você não conhece nenhum deles, dos nomes importantes daquela época, que tenha sido de esquerda. Existia um que chamava-se Paulo dos Couros, Paulo Skromov, que era conhecido, um militante trotskista conhecido. Outros que seguiam mais a orientação da Igreja Católica, estavam na Zona Sul, por exemplo, tinham uma orientação ideológica ligeiramente para a esquerda. Não era nitidamente de esquerda. Dos sindicalistas chamados de São Bernardo, não tinha um de esquerda. Professor, quando o senhor diz que o Lula não tem caráter, o senhor remete àquela questão de, uma vez mesmo ele ter dito que era uma metamorfose ambulante, quer dizer, hoje pode estar numa posição, amanhã eventualmente em outra. Foi ele que disse. Sim, eu estou dizendo, é nesse sentido que o senhor fala. Uhum. Foi ele que disse. Agora, professor, que episódios da trajetória do Lula, na sua opinião, embasam essa sua afirmação de que o ex-presidente Lula não tem caráter? Esta. Quer dizer, aqui é uma metamorfose ambulante. O que é? Quer dizer, estas recentes alianças. O Lula é o seguinte, eu vou dizer, e se ele quiser me processa. Nada, fica só aqui entre nós, pode dizer. O Lula é uma vocação de caudilho. Caudilho é uma palavra, tanto em espanhol como em português, cuja significado é simples. Chefe, general. Depois de Franco, na Espanha, caudilho ganhou uma conotação sinistra. Caudilho é a antessala de um ditador. Professor, o senhor não vê, e qual o papel, então, histórico do Lula no Brasil? Como o senhor classificaria? Teve, enorme. Qual? Como o senhor Enorme. definiria? Como o senhor acha que ele vai passar, então, para a história depois dessa quase que Não, destruição ele de vai passar a imagem que o história senhor fez como aqui? um grande presidente, não há dúvida nenhuma. A história é construída. O senhor acha que ele não tinha um sonho, professor, independente dessa questão que o senhor está colocando, ideológica, de esquerda? O Lula não tinha um sonho De que imprensa você... de fazer alguma coisa, Não, de que- essa coisa do bem de que comum, que o organismo senhor não falou está que é o Perguntando objetivo qual é da o teu jornal ou a política. tua revista, é isso que ele está perguntando. Como? Qual é? Teu veículo. Eu sou editora-chefe do jornal DCI, Diário, Comércio, DCI. Indústria e Serviço. Não tem ninguém aqui da Veja, né? Não. É. O senhor estava preocupado com isso? Não estou preocupado, não. Queria só o testemunho, porque em alguma matéria muito antiga da Veja, ele disse o que é que ele gostaria de ser. Ele detestava ser famoso e pobre. Ele queria ser anônimo e rico. Não sou eu que digo essas coisas. Agora, o senhor aproximaria ele, como perguntou José Márcio, como figura histórica? Populista, Getúlio, Perón, Chaves? Do que nós estamos falando? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Nenhum? De jeito nenhum. A esquerda, na qual me incluo, tem uma enorme dificuldade em lidar com Vargas. Por quê? Porque Vargas, de 37 a 45, foi ditador. Vargas é o único estadista que o Brasil produziu em 300 anos de história. O Lula não pode se comparar com ele, mas nem que você apele a São Luís Gonzaga. Mas o Getúlio fez o seguinte: CLT, industrialização, beneficiou uma classe pobre, beneficiou uma burguesia industrializante. Lula beneficia uma burguesia financeira, faz o Bolsa Família, aumenta o salário mínimo, não há um termo de comparação. É incomparável. Se você seguir todas as instituições do moderno Estado brasileiro, todas são varguistas. Todas. Não há nenhuma que não seja. Do Lula, não há uma instituição que ele tenha criado. Bolsa Família
que é o galardão do PT, não é constitucional, nem é lei. O próximo presidente que vier pode tirar. É incomparável. É incomparável. Chaves. É mais parecido com Chaves, o senhor acha? Talvez seja, talvez seja.